Marca de alto renome. Artigo 125. A marca registrada no Brasil, considerada de alto renome, será assegurada proteção especial em todos os ramos de atividade. Seção 4. Marca notoriamente conhecida. Artigo 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, nos termos do artigo 6 da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. Parágrafo 1º. A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço. Parágrafo 2º. O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida. Capítulo 2. Prioridade. Artigo 127. Ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional que produza efeito de depósito nacional, será assegurado o direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos. Parágrafo 1º. A reivindicação da prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 dias por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil. Parágrafo 2º. A reivindicação da prioridade será comprovada por documento hábil da origem contendo o número, a data e a reprodução do pedido, ou do registro, acompanhado de tradução simples, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante. Parágrafo 3º. Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 4 meses, contados do depósito, sob pena de perda da prioridade. Parágrafo 4º. Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado junto com o próprio documento de prioridade. Capítulo 3. Dos requerentes de registro. Artigo 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado. Parágrafo 1º. As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando no próprio requerimento esta condição, sob as penas da lei. Parágrafo 2º. O registro de marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros. Parágrafo 3º. O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial, direto no produto ou serviço atestado. Parágrafo 4º. A reivindicação de prioridade não isenta o pedido da aplicação dos dispositivos constantes deste título. Título 4. Dos direitos sobre a marca. Seção 1. Aquisição. Artigo 129. A propriedade de marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos artigos 147 e 148. Parágrafo 1º. Toda pessoa que de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no país há pelo menos 6 meses marca idêntica ou semelhante para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro. Parágrafo 2º. O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente
com o negócio da empresa ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento. Seção 2 da proteção conferida pelo registro. Artigo 130. O titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: inciso 1, ceder seu registro ou pedido de registro. Inciso 2, licenciar seu uso. Inciso 3, zelar pela sua integridade material ou reputação. Artigo 131. A proteção de que trata esta lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular. Artigo 132. O titular da marca não poderá: inciso 1, impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que eles são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização. Inciso 2. Impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência. Inciso 3. Impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem, com seu consentimento, ressalvado o disposto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 68. Inciso 4. Impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária, ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo. Capítulo 5. Da vigência da seção e das anotações. Seção 1. Da vigência. Artigo 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos. Parágrafo 1º. O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição. Parágrafo 2º. Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 meses subsequentes mediante o pagamento de retribuição adicional. Parágrafo 3º. A prorrogação não será concedida se não atendido o disposto no artigo 128. Seção 2 da seção. Artigo 134. O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro. Artigo 135. A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento do registro ou arquivamento dos pedidos não cedidos. Seção 3. Das anotações. Artigo 136. O INPI fará as seguintes anotações. Inciso 1. Da seção, fazendo constar a qualificação completa do cessionário. Inciso 2. De qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou registro. Inciso 3. Das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular. Artigo 137. As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros, a partir da data de sua publicação. Artigo 138. Cabe recurso da decisão que: inciso 1. Indeferir a anotação de cessão. Inciso 2. Cancelar o registro ou arquivar o pedido, nos termos do artigo 135.